Olá! Hoje no Mundo Político, uma análise da disputa pela presidência a 31 dias das eleições. A semana foi marcada pela propaganda eleitoral, um debate com os principais candidatos e farta divulgação de pesquisas. O que dizem os números? O que é possível projetar a partir das estratégias das campanhas? Eu vou conversar com Wilson Gomes, professor e pesquisador de comunicação política da Universidade Federal da Bahia. Professor, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. É um prazer novamente estar aqui. Professor, as pesquisas presidenciais indicam nesse momento estabilidade na corrida. Essa semana saíram várias pesquisas, ainda tem aí Datafolha que ainda, na hora que nós estamos gravando, às 15:45 da tarde, ainda não temos, só sai à noite. Mas o fato é que nós estamos a 31 dias da eleição. O tempo permite dizer que o cenário permanece indefinido, apesar da estabilidade, ainda tem muita água para rolar. O que o senhor acha desse cenário? Bom, ainda tem uma campanha para rolar, né? A campanha apenas começou. A campanha no sentido da campanha oficial, a campanha autorizada e controlada pela autoridade eleitoral. Acabou de começar. E, portanto, os grupos, os partidos e os candidatos agora estão colocando os times na rua, oficialmente, para produzir a campanha na TV, na rádio. Portanto, também o digital, e também essas coisas devem mudar, porque, afinal de contas, é um reforço, é uma mão profissional, produzindo peças o tempo todo, tentando mover eleitores. Falta alguma coisa. Antigamente, a gente achava que as campanhas decidiam tudo. Lembra disso? Sim. Que não era por redes digitais e tal. Agora a gente está começando a achar que a campanha não decide nada. Alguma coisa tem que decidir, né? Alguma influência deve ter. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer agora, quando os candidatos começam a falar de si mesmos e a controlar as próprias emissões e tem um horário gratuito pago pelo Estado para fazer isso. Enfim, vamos tentar entender aqui alguns pontos que foram destacados, que eu queria ouvir sua opinião. A hipótese de turno único está sendo considerada, nessas últimas pesquisas, mais distante, não é? O senhor acha que ainda existe a possibilidade de haver turno único, dada a movimentação, as estratégias que estão sendo adotadas? Como é que percebe essa movimentação? Veja, a possibilidade de se decidir esse primeiro turno existe. Como eu disse, as pesquisas fizeram retrato até agora de um monte de coisas, menos do horário eleitoral. Então, nós vamos precisar esperar para ver como é que a população reage diante do horário eleitoral. Neste momento, a dúvida, se pode ser decidido no primeiro turno, porque a diferença ali, o que daria 50%, é muito pequena, né? Pode ser, então, é claro que estatisticamente, analisando os dados friamente, não parece possível, mas não provável neste momento. A diferença é muito pequena. Vamos ver como é que as coisas se movem. Tem muita coisa que é importante que está pela frente. Por exemplo, nós temos o 7 de setembro. Né? O 7 de setembro, que um grupo está apostando que vai conseguir mobilizar e fazer disso o seu grande happening, o seu grande evento, e, portanto, conquistar voto. O problema não é o voto no 7 de setembro, que estava no 7 de setembro, mas hoje qualquer coisa é base para produzir vídeos, milhares de vídeos, e espalhar pelos seus seguidores em mídias digitais. E, a partir daí, mover a multidão, mover a massa eleitoral. Então, temos esse evento, temos a própria campanha e temos a própria reação ao que vai acontecer em 7 de setembro. Isso talvez aí possa ter alguns debates ainda marcados pela frente. Temos muita coisa. É pouco provável, esse ponto a 31 dias, que a gente possa dizer que vai ser liquidado no primeiro turno e tal. Isso é muito mais política do que, na verdade, previsão eleitoral, né? Essa história de que vai ser no primeiro turno ou não vai ser no primeiro turno. E dia 10, inclusive, o senhor lembrou aí o 7 de setembro,
tem prevista aí uma mobilização grande no Rio de Janeiro, não é? Uma manifestação grande no Rio, e também as festividades de Brasília. Mas no dia 10 já há uma movimentação da campanha petista para fazer uma manifestação de rua, não é? Que seria aí um contraponto. Então, isso também, um movimento pode chamar outro, né? Precisa ver a efetividade dessa. O senhor acha que tem efetividade sobre a cabeça do eleitor? O que o senhor falou em fotos, em imagens e tal. A impressão que causa, positiva ou negativa, pode decidir voto de eleitor? O senhor acredita? Pode, porque decidir voto do eleitor não significa necessariamente mudar esse quadro. Porque cada um está trabalhando com estratégias diferentes, né? Quer dizer, o Bolsonaro está trabalhando com estratégia, claramente uma estratégia de não perder, está jogando na defesa. Não pode perder esses 30%, 35%, em que parece estar mais ou menos consolidado. Né? A perda de votos, a diminuição de votos do Bolsonaro poderia ser fatal, porque aí sim produziria uma debandada para as segundas alternativas, mesmo no campo da direita, né? Da extrema-direita. Enquanto que Lula precisa parecer estar ganhando votos. Lula parece estagnado, não, parece ter mantido também, mas precisa parecer que ganha votos para atrair as pessoas que querem logo se livrar disso. Tem muita gente cansado, gostaria de resolver logo isso o mais rapidamente possível. Então, ele tem uma outra estratégia, que é uma estratégia de ampliação. Né? Quem precisa de uma estratégia de ampliação mais são os candidatos aí que são do segundo pelotão, que estão um pouco mais distantes. Ciro, a Tebet, precisam desesperadamente crescer nisso. Então, pregarão estratégias para crescer, para atrair, tirar eleitores dos dois primeiros, mas também para poder convencer as pessoas que ainda estão indecisas, ou mesmo aqueles que pretendem votar nos dois primeiros, mas que estão hesitantes, a vir para o seu lado. Então, agora o jogo vai ser jogado realmente, o jogo mais pesado, né? E que o eleitor, mesmo aquele eleitor mais suspeitoso, mais desconfiado, que ainda pode estar em dúvida entre não votar e votar no segundo turno, de se está em dúvida se tapa o nariz e vota em alguém ou não faz isso, esse eleitor pode ser movido. Então, está se indo à caça desse eleitor, os que querem crescer. E está tentando reforçar a própria base, a própria convicção, os que não podem perder, né, como o Bolsonaro, que, no caso dele, ele quer uma quantidade suficiente para ir para o segundo turno. Isso que é importante na estratégia dele. Parece uma estratégia de expansão. Agora, de fato, a margem para mudar o cenário parece, segundo as pesquisas, pequena, não é? A essa altura, se a gente pensar que ainda tem um mês para as eleições, e tem uma margem tão pequena, porque ambos, Bolsonaro e Lula, têm votos consolidados. Exato, você fala do ponto de vista do segundo pelotão, né? Sim, do segundo pelotão. Então, eles tiveram a melhor semana até agora, desde que começou essa campanha, não é? Depois do debate. Eles dependem de uma fraquejada dos primeiros. Senão, eles não. Porque se as pessoas continuarem convencidas de que Lula e Bolsonaro são as melhores candidaturas, isso não tem chance. Porque eu acho assim, o eleitor faz-se duas perguntas. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte: quem é o candidato que mais me representa, que se parece com o que eu gosto, né? que atende o meu perfil, a minha demanda? E aí ele escolhe. Aí depois, dentro das candidaturas postas, depois ele faz a segunda pergunta. Essa segunda pergunta que é fatal para a segunda pelotão. Que é, dentre os candidatos, esse que eu gosto, ele tem chance de ganhar a eleição? Porque se não tem chance de ganhar a eleição, as pessoas estão saltando a possibilidade de ter primeiro turno. Tem sido assim desde a eleição do Fernando Henrique Cardoso, primeira eleição, né? Portanto, desde o início dos anos 90 tem sido assim. As pessoas escolhem, então, em geral, do seu campo, da direita ou da esquerda, e aposta nesse, mesmo que não seja o seu predileto, a sua opção predileta. Né? Se as pessoas fizeram essa pergunta com Ciro, né? Bom, eu gosto deles, tá bom, e agora? Eles têm alguma chance? Quando eles responderem não, eles não têm chance, não parece ter chance nenhuma,
Então, eles efetivamente não terão chance. É quase uma profecia autorrealizada. Agora, essa semana surgiu também uma conversa sobre voto envergonhado. Pelo menos 2 analistas fizeram leituras diferentes, bem verdade que de pesquisas diferentes, mas que tinham resultados relativamente semelhantes. O resultado global era igual, mas eu estou me referindo ao IPEC e Quest. Mas o fato é que ambos, os dois tinham diferentes posições sobre o voto envergonhado. O tal do voto envergonhado, aquela pessoa que tem uma posição, mas não confessa. E isso, na leitura de Antônio Lavareda, seria uma maioria entre os eleitores, não maioria entre os eleitores de Bolsonaro, não, mas que a maior parte dos votos envergonhados seriam de Bolsonaro. E Felipe Nunes, da Quest, fez uma leitura exatamente oposta, que a maioria seria do ex-presidente Lula, do candidato Lula. Como é que viu essas leituras diferentes? Como é que o senhor viu essas leituras diferentes? E esse tal do voto envergonhado, como é que entra nessa percepção do eleitor, não é? Por que ele não diz que não vota? Bom, a hipótese do voto envergonhado, a hipótese se conhece bastante, que você tem usado em várias eleições, que é um eleitor, voto silencioso, há vários nomes para isso. Significa, afinal de contas, uma pessoa que vota, que apoia, mas que não tem coragem de admitir publicamente, de expressar publicamente. Isso vem da teoria da espiral do silêncio, né? O jeito faz uma análise quase estatística do seu ambiente, dá uma olhada no seu ambiente e tal, se percebe que ele tem uma opinião, que é uma opinião majoritária, ele se sente à vontade, ele se solta. Aí ele fala cada vez mais alto, etc. Se ele percebe que a opinião do ambiente dominante ela é uma opinião diversa da dele, ele é contra-majoritário, então ele esconde o voto, certo? Então, por isso que a espiral é do silêncio, significa que o cara deixa de votar, ou de votar, ou de fazer o que ele quer fazer. Significa apenas que ele não diz para os outros, ele não tem medo da sanção social, da punição social, certo? Então, se aplica isso para as eleições, mais ou menos assim. Agora, isso vale para praticamente todas as eleições, onde isso já aconteceu, por exemplo, com Lula, eu acho, em 2006, né, porque já havia o escândalo do Mensalão, aquela eleição foi feita durante a apuração do Mensalão, o julgamento do Mensalão, e havia muita gente que não dizia, porque o voto lulista sempre foi, o petista foi um voto muito exibido, pessoas colocavam estrelas, pessoas colocavam material gráfico nos carros, as pessoas se vestiam. Em 2006 já não aconteceu a mesma coisa, as pessoas votaram, mas continuaram votando, para surpresa dos que previam que o Mensalão iria influenciar a eleição de 2006, e depois, quando se for ver os votos, as pessoas votaram. Então, a hipótese de que foi um voto que, digamos assim, os institutos de pesquisa não detectaram porque era um voto silencioso ou envergonhado, foi uma hipótese que foi apresentada. Como hipótese é mais fácil defender, sobretudo, tem 2 candidatos assim problemáticos, né? Lula, que vem de todo esse inferno pelo qual ele passou na década passada, né? E que, portanto, resultou em prisão, acusações de corrupção, etc. Candidato para algumas pessoas muito difícil de sustentar. E Bolsonaro, todo dia aparece aí os imóveis, umas informações capciosas sobre a família, etc., que também parece ser incoerente com o próprio sistema da pureza e da depuração da política do bolsonarismo. Então, isso levaria as pessoas a votarem nele, porque preferem ele, sobretudo preferem ele ao adversário principal, mas não revelariam esse voto. Os institutos não estão conseguindo captar. Bom, muito bem, como hipótese é tranquila. Nós dois podemos imaginar que tem um contingente enorme de eleitores dessa natureza. O problema é provar isso, né? Os institutos deveriam ser capazes, os pesquisadores deveriam ser capazes de provar que há pessoas num número importante, né, que gostam, que vão votar. No fundo, o comportamento vai ser o comportamento X, mas na hora da enunciação desse comportamento ele não diz nada.
ou disfarça, ou até pode dizer que vai votar no outro. A questão é provar isso. Hipoteticamente, há de haver. Quantos são e para que lado também é muito difícil, tanto que é curioso isso, que cada um dos analistas indiquem o vetor em uma determinada direção, né? Mas é porque ambos os conjuntos dos eleitores têm, assim, problemas de sustentar as candidaturas que provavelmente serão as candidaturas que eles vão endossar nas urnas. Não por acaso são um presidente e um ex-presidente, ambos, naturalmente, que exerceram o cargo, têm problemas, tem coisas a responder, não é? Até respondem mais, né? E, voltando lá, a Simone Tebet e Ciro Gomes é exatamente o contrário, não é? Que chances podem ter, então, aí já por esse lado? Eles que, digamos, não têm telhado de vidro, não é? Pelo menos de uma forma mais ostensiva, não é? Apesar de terem ocupado ou ocupar cargo público, mas, enfim, fica mais fácil, porque fica mais fácil ser o estilingue, né, nesse caso. Como é que funciona isso? Eles têm chance por conta disso e podem fazer diferença? Falando de um e de outro, como é que o senhor vê? Na minha opinião, eles têm poucas chances exatamente por isso, por causa da segunda pergunta. Essa segunda pergunta está lá atada ao tornozelo deles, não importa o que eles façam, né? Quantas pessoas acharem que eles não têm chance, né? A parte vai apostar no candidato mais próximo daquilo que eles pensam. Então, vai ter muita gente que preferiria Ciro, mas que vota em Lula, votará em Lula para resolver logo isso. A gente vê isso a olhos vistos, né? Muita gente que começou a campanha dizendo que votaria em Lula, depois passou a dizer, não, vou adiantar logo o negócio, vou votar nisso, embora gostasse de votar em X. Na verdade, Ciro e Moro, Tebet, era para ser, digamos assim, o candidato da reserva de um dos lados, né? Moro para ser o candidato de reserva, assim, até o preferido de uma parte do bolsonarismo, e Ciro para preferido de outra parte, da esquerda, né? Eles ficavam na reserva. Se não der certo com um deles, né, por alguma razão, esse aqui é o segundo candidato. O Moro foi logo esvaziado, né? Os bolsonaristas fizeram um movimento à direita, né? Um movimento na direção de Moro, logo que ele lançou a candidatura, depois o abandonaram, tanto que depois o partido abandonou. Saiu aí vagando aí, entre vários partidos e agora foi para o Paraná. E Ciro se manteve nessa esperança, né? De fato, é um candidato que constrói uma estratégia interessante, mas é isso, ele não supera a barreira da segunda pergunta. E Tebet, de alguma maneira, vem para disputar ali, tá bom, no máximo um ex-bolsonarista arrependido e um empate, o próprio público de Ciro. Acho que os dois disputam, sobretudo depois desse debate eleitoral, né, eles são candidatos anti-Bolsonaro, claramente. Então, difícil que possa imaginar que se possa crescer. Talvez chegue um determinado momento da campanha que vão se dar conta disso, né? Por enquanto, precisa dizer para os eleitores que ainda há esperança, que é preciso lutar, estão certos. Né? É isso que pode ser. Há um voto enganado deles, que eles podem ser beneficiados do voto enganado. Acho que dificilmente. Eu acho que mesmo esse sujeito, se ele está envergonhado com relação ao seu candidato, esse é o voto mais renitente que tem, né? mais resistente. Ele não diz para ninguém, mas ele vota, ele entrega lá, porque ele tem um projeto, porque ele tem medo, né, de alguém, porque ele rejeita demais o outro lado, né? Então ele vai estrategicamente entregar esse voto. Então, é muito difícil que possa apresentar para esse segundo pelotão, ele entregar esse voto para esse segundo pelotão, a não ser que ele ache que esse segundo pelotão tem a chance de ganhar. Agora, professor, como é que o senhor vê o recorte, que é recorte social, não é? De renda e tal, que é aquela população que foi beneficiada com o aumento do Auxílio Brasil e ainda assim não reconhece, por um lado, não reconhece que Bolsonaro é autor disso, aumentou o número de pessoas que acredita que
foi realmente o Congresso o autor do benefício. Por outro, alguns têm, a maioria acha que ele fez isso com a motivação eleitoral e, nesse sentido, votam com Lula, permanecem votando com Lula. Na cabeça do eleitor, o que, na sua opinião, o que prevalece na cabeça do eleitor para que esse Auxílio Brasil ainda não tenha colado, não tenha efeito eleitoral? Veja, é que a categoria pobres ou as pessoas mais vulneráveis do Brasil não é uma categoria simples, ela é muito complexa. As pessoas não são apenas pobres, né? Eu sou pobre, mas sou também evangélico. Eu sou pobre e sou católico. Isso já faz uma diferença aqui, né? Eu sou pobre da periferia da grande cidade, eu sou pobre de uma região erma, de um grotão brasileiro. Eu sou pobre do Nordeste e eu sou pobre do Sudeste. Tem muitos cruzamentos com relação a isso, que é importante. Tem um conjunto de pessoas que são pobres, que, de alguma maneira, se beneficiarão do Auxílio Brasil, de qualquer outra forma, de auxílio direto, que foram medidas, de fato, eleitorais, a esperança é essa, assim como a diminuição dos preços dos combustíveis, são medidas eleitorais que espera que produzam um efeito imediato. O cara vai à bomba de gasolina e aí se lembra que poxa, está custando um pouco menos do que ontem, e o cara sai disparado para voltar no fulano que produziu a mudança. Não é assim que funciona, né? Não é esse jogo. Acho que quem criava expectativa nesse sentido é que está errado. Isso é uma análise eleitoral muito ruim. Pode ser que as pessoas sejam influenciadas pelo clima de se sentir melhor, né? O cara acorda e se sente mais otimista. E esse otimismo dele é pelo fato de que ele tem um pouquinho mais de dinheiro na conta, né, que significa que esse mês vai passar menos fome, né, o que já diminui o preço. Sentir-se bem pode influenciar, mas não creio que isso decida uma eleição, né, apesar de todo esse grito. As pessoas sabem que isso foi feito por causa da eleição, isso não muda a vida de ninguém em longo prazo, afinal de contas. Eu acho que as pessoas que tinham aquela teoria que é chamada bolsa esmola, que era assim que eles diziam, com relação aos programas sociais do PT, que faziam as pessoas votar no PT, que estão agora frustradas com essa, porque Bolsonaro aplicou esse princípio e ele não está funcionando. Porque a ideia era errada. As pessoas não votavam nisso porque simplesmente recebiam auxílio. Votavam por um conjunto de razões. O estranho é imaginar que um sujeito de Higienópolis, né, ou de uma região rica de qualquer metrópole brasileira, vote do mesmo jeito que um sujeito que mora na periferia mais profunda, que use a mesma razão de voto. Eles não usam a mesma razão de voto. É claro que R$400 faz uma diferença de comer e não comer, mas isso não é bastante para o sujeito olhar para o seu futuro e dizer, olha, tenho perspectiva, eu aposto que minha vida vai melhorar por causa disso. Esse R$400 vai mudar tudo. Isso é achar que o eleitor é muito estúpido, né? Eu acho que o eleitor não é estúpido. A desvalorização... Ser pobre ser estúpido, não é? A desvalorização do salário mínimo, a política, não é, que mudou em 2019 de recomposição ou de valorização do salário mínimo, pode estar impactando nessa opinião, nessa percepção? Eu pergunto isso porque o senhor falou num dado momento que é um conjunto de coisas. A política do salário mínimo fazia parte desse pacote, não é, daquele que gerava, né, um estímulo social, que gerava um bem-estar maior. Isso pode estar impactando? Existe uma coisa que se fala em comunicação política, sobretudo em pesquisas eleitorais, que é o chamado feel-good factor, né? Expressão em inglês. É um determinado fator que chama sentir-se bem, né? As pessoas se sentem bem, felizes, otimistas com relação ao futuro, né? Acho que nesse momento estão melhores do que estavam no passado e acho que o futuro pode ser melhor. Isso é um fator eleitoral importante, é uma sensação, digamos assim, alguma coisa que se explica em termos de psicologia social. As pessoas precisam, quando se sentem assim, eles tendem a renovar os mandatos dos titulares dos cargos, né? Acho que o PT foi beneficiário disso por 3 eleições.
A primeira eleição, a eleição de Lula em 2002, foi porque o desejo de mudança, né, fazia parte do pacote. Um outro componente fundamental, provocado por muitas coisas, né? Mas a partir de 2006, as eleições seguintes, eu acho que o feel good factor, né, o fator sentir-se bem, sentir-se otimista, ter uma boa avaliação da própria situação, do que está melhor do que estava no passado, foi decisivo. Isso não é por causa de um programa social, isso é por causa de um conjunto de coisas, né? Há mais emprego, há mais renda, né? As pessoas sentem a diferença na sua vida, eles têm mais coisas do que tiveram antes, né? Os filhos estão estudando, né? Já tem um plano de saúde baratinho, mas tem um plano de saúde. Quer dizer, esse conjunto de coisas é que faz a diferença. Então, não é assim, vamos dar R$1.000 e você vai se sentir-se bem. Eu me sinto bem agora, né? Esse mês, mas isso é estável, mês que vem isso vai fazer diferença na minha vida, em todo esse tempo de penúria em que eu me encontro, entende? Confundir um auxílio, uma diminuição do preço da gasolina com esse fator, né, o fator populismo sobre a vida, que eu acho que é errado do ponto de vista eleitoral. O sentir-se bem faz diferença, né? Um ato específico do governo, eu acho que faz uma diferença muito menor. É a diferença entre uma política e um ato isolado? Entre uma circunstância, né? Pode ser produzida por várias políticas públicas, né? De um lado, você aumenta emprego e renda, por exemplo, uma política disso, ou uma política de valorização de regiões que foram abandonadas por muito tempo, né? Um aumento do nível educacional dos filhos que permitam progresso no futuro. As pessoas, isso é muito importante para as pessoas. Não quero que seus filhos tenham as suas próprias vidas, quero que eles tenham vida melhor. Então, a sensação disso, meu filho agora pode ir para a universidade, está estudando numa escola melhor, etc. Se sinto mais amparado, tem seguro de saúde, a saúde parece que melhorou um pouquinho, mas está bem melhor. A gente já pode comprar um carro, a prestação, ou uma outra prestação. Há um conjunto de políticas públicas de matriz econômica, de matriz social, de apoio social, simplesmente, essas políticas básicas digamos, de governo de esquerda, né? Fazem com que isso seja promovido. Ou um ciclo de riqueza, que pode nem ser necessariamente uma política pública, ou um ciclo econômico, né? Nesse momento que o país enriquece, portanto, melhora a condição, aumenta o PIB, aumenta o PIB per capita, as pessoas saem da nossa classe, sentem-se melhor. Isso é um fator decisivo eleitoral. Isso faz com que titulares do cargo sejam reeleitos, mais do que uma política pública específica, e uma específica dessa, transfira o dinheiro para você. Agora, como é que o senhor vê, então, a abordagem, a preocupação com o segmento evangélico? O segmento evangélico, as pesquisas apontaram que dentro dele, o Bolsonaro tem uma ampla vantagem sobre Lula, que Lula foi, aos poucos, perdendo, né, terreno entre os evangélicos. E a conclusão, que isso foi falado recentemente, a conclusão era que a pauta dos costumes, a pauta moral era mais importante, pesava mais, apesar de no meio evangélico ter uma quantidade grande de pessoas pobres que são afetadas por problemas econômicos, por perdas, né, na qualidade de vida, nos benefícios sociais e tal, enfim, nesse pacote, né, de benefícios que estiveram disponíveis e não estão mais. Então, como é que o senhor entende isso, não é? Que leitura faz? Eles não são decisivos? Não são decisivos, porque são um contingente importante de pessoas, né? Importante numericamente, um contingente importante. Mas, numericamente, é um contingente bastante numeroso. E é isso que, nesse momento, a âncora de Bolsonaro está nesse segmento aí, né? Agora, esse segmento também deve ser decomposto, né? Como se fala, o evangélico de Bolsonaro é o evangélico conservador, em geral, o neopentecostal, né? Ou dessas neopentecostais, dessas mega churches, né? Essas mega igrejas aí, como, por exemplo, a Igreja Universal, esse tipo, que são grupos religiosos, mas também sempre foram também grupos políticos e muito coordenados, no sentido que
praticamente é a base de um partido político e há ali um direcionamento, uma orientação do voto muito forte, né? Já foi voto antipetista no final dos anos 80, depois se tornou um voto petista durante várias eleições, depois se tornou agora novamente, em 2018, antipetista. Então, ele é um voto orientado, segue muito uma linha de comando que vem do centro da igreja para os bispos e dos bispos para os pastores, dos pastores para os fiéis, e que é importante. De fato, além de ser acompanhados, porque esses grupos, nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010, fizeram bancadas gigantescas das Assembleias Legislativas, todas as casas legislativas, começar pela Câmara dos Vereadores, passando até o Congresso Nacional. Então, eles são muito articulados, são uma força política importante, não se pode desprezar. E aí tem particularmente isso, grupos neopentecostais, os grupos pentecostais, esses tendem a ser assim. Tem uma parte dos evangélicos que, obviamente, não votam em Bolsonaro. Os aí, metodistas, luteranos e tal, tem uma outra posição, tendem a ser mais liberais. No caso do bolsonarismo, também eu acho que os presbiterianos, esse escândalo aí do MEC, mas também são uma força conservadora que se encaminharam nessa direção. Então, decompondo-se isso, é claro que para um sujeito religioso, quando você diz que a razão de votar, a razão pela qual eu escolho o candidato ao OAB neste momento, é uma razão religiosa, né, e não propriamente religiosa, mas moral, do ponto de vista da moral religiosa, essa é uma chave importante. Acho que o cabo eleitoral principal de Bolsonaro nesse campo tem sido a sua própria esposa, né, que campa uma história do bem contra o mal, e ela parece ser assim, autenticamente evangélica, o tipo que a gente conhece nas periferias da universidade como o crente, né? Esse é um voto que se ativou, então o sujeito vota, ele é ao mesmo tempo, ninguém é unidimensional, né? Então, o sujeito, ele é ao mesmo tempo evangélico, neopentecostal, ele é pobre, ele vive na periferia, ele é negro, tá certo? Então, ele é mulher, ele tem um conjunto de coisas, ele pode votar a partir de qualquer uma dessas pertinências aí. E por muito tempo ele votou enquanto pobre, né? Ultimamente, até porque se percebeu que aí tinha um gatilho de sucesso, ele tem votado porque é crente e porque, né, lhe incutiram o pânico moral ali em 2016, 2018, né? Episódio de gay, uma espécie de reacionarismo contra os avanços progressistas na pauta dos direitos, da representação, por exemplo. Então, foi fácil, né, transformar a sua crença religiosa em uma razão para votar. E é muito difícil hoje desmanchar essa razão, né? Porque o sujeito não vota enquanto conservador, mas vota enquanto pobre, por exemplo, ou enquanto qualquer outra pertinência, né? Pois é, agora, falando das mulheres, elas são maioria entre os indecisos, não é? E entre os evangélicos, elas são as que votam menos em Bolsonaro, não é? Talvez aí todo o investimento que Michele Bolsonaro tem feito na tentativa de encontrar um espelhamento, né, de interesses. Mas sabe por que as mulheres evangélicas votam menos em Bolsonaro? Aí que está, essa questão de que os grupos não são monolíticos, não são homogêneos. É porque as mulheres evangélicas não gostam das armas. Então, porque aí tem já o voto como mulher e como mãe. Veja que é uma outra pertinência. Sim. Mães não gostam de armas, né? Mesmo morando na periferia. Eles têm medo de armas, eles temem pelos seus filhos. E é um elemento importante no bolsonarismo essa afirmação da arma. Então, os evangélicos gostam da pauta conservadora, as consomem, né? A pauta do pânico moral, a pauta do cerco, o heterossexual como minoria, cercado por uma maioria homossexual, ou feminazi, ou qualquer coisa desse tipo, que faz parte das narrativas que eles circulam por aí.
tá? Mas ele não gosta de armas e faz parte desse mesmo pacote. Os grupos armados gostam de armas, mas uma parte dos evangélicos debanda, sobretudo as mulheres. Diz que elas têm mais reação a isso. A propósito disso, essa semana começaram a circular panfletos da campanha do Lula justamente tocando nessa questão. Lula se apresenta como um pacificador que recusa as armas, que rejeita as armas e que propõe a paz. Então, e que usa uma linguagem, não é, que dialoga com os evangélicos, né? Uma linguagem que tem muita referência bíblica, não é à toa, né? Isso é vai justamente ao encontro do que o senhor está falando. Exato. O Lula é um sujeito bem assim, a cavaleiro, para poder fazer um discurso religioso, para chamar de volta o religioso não reacionário, nem questão do conservador, né? Não reacionário. Porque Lula é um sujeito de igreja. O PT nasce dentro da igreja. Eu acho que há novos petistas que não sabem disso. Mas o PT nasce dentro da igreja, das comunidades eclesiais de base, da igreja progressista. Então, há um ponto de encontro aí que poderia ser explorado, acho melhor, pela campanha. Mas essa questão do armamento, das mães que temem a arma pela segurança dos seus filhos, né, porque é uma cultura de morte nas periferias e as armas não resolvem isso, é um ponto fundamental em qualquer campanha. Né? Qualquer grupo que queira tirar parte dos votos de Bolsonaro terá que enfrentar esse tema, o tema que cruza a segurança pública, porque as pessoas querem segurança pública. Dizer que senta e espera, quando o Brasil melhorar, a segurança pública melhora, eles não compram. Não compraram em 2018, não comprarão agora. Mas a resposta de todo mundo então pega uma arma e se defenda também não parece ser uma resposta sensata. Então, tem que fazer um discurso sobre isso para este público, eu acho. Professor, aproveitar um pouco, o senhor mora na Bahia, não é? Mesmo que ao sul do resto do Nordeste, a Bahia representa fortemente, inclusive eleitoralmente, o resultado que as pesquisas estão mostrando para Lula. Lula tem a grande maioria dos votos do Nordeste. E na Bahia, onde essas pesquisas apontam uma liderança folgada do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil, ex-DEM, né, ex-PFL, na disputa pelo governo do Estado contra a candidatura petista que está colocada lá. Eu não me lembro o nome do candidato, mas ele tem 13% dos votos. Jerônimo? É isso? Isso. Então, Lula, por sua vez, está nessa liderança folgada. O que explica essa decisão, especificamente da Bahia, por um Lula Neto? Não é? Veja, a Bahia tem sido assim, muito singular nesse tempo todo, porque a Bahia manteve o voto nesses dois segmentos sem nenhum problema. Quando o PT teve uma derrocada nacional, aqui as pessoas continuaram elegendo o governador do PT, elegendo e reelegendo o governador do PT. Né? E mesmo quando declina ou tem nacionalmente, as pessoas continuaram aqui votando no candidato do DEM, PFL e tal. Nesse tempo todo, até agora, juntou os trapos aí para fazer a União Brasil. Mas aqui vejo uma espécie assim, de pax baiana, né, entre esses dois grupos, em que, afinal de contas, quase praticamente se revezam as coisas. Né? O ACM Neto se recusou a disputar o governo do Estado na eleição passada. Inclusive, o grupo político dele ficou furioso, porque ele ficou ali segurando o espaço, depois aí entrou um candidato para perder. Dessa vez, o Jacques Wagner era o candidato para enfrentá-lo. No último momento, também não vou. Então, até se fala sobre uma espécie de acordo que há, mas é que as pessoas, aparentemente, não veem nenhuma tradição entre votar nesses dois grupos políticos. Agora, Lula é indiscutível, né?
E é engraçado, o PT nunca governou a cidade de Salvador. Jamais governou, mesmo no auge do voto petista, não governou aqui, governou o Estado por muito tempo, né? E as pessoas continuariam votando se tivessem uma candidatura competitiva do PT. Mas as pessoas não abrem mão da outra liderança também, então é isso. Para o eleitor não tem contradição, é isso? Perdão? Para o eleitor não tem é contradição. É possível ser essas duas coisas. E mesmo o Neto flerta com o Bolsonaro e tal, porque tem uma base antipetista de origem, etc. Ele sabe que não pode enfrentar Lula, né? Ele pode fazer qualquer coisa no Estado. Ele não pode virar uma candidatura antilulista. Lutou para que não colassem a imagem dele aqui no Estado a Bolsonaro. Foi à Justiça Eleitoral para pedir que não fosse feito. As pessoas tentaram fazer, né? Porque não quer, porque aqui é uma traça de vida. Ele perderia a eleição? E ele fosse um candidato de Bolsonaro, acho que muito provavelmente. Ele não quis feito. Há um candidato de Bolsonaro, né, que assumiu isso, que saiu do grupo de Neto. Mas ele não pode ser. Né? Ele aprendeu muito com as suas derrotas. Ele já perdeu uma eleição que parecia ganha em Salvador, porque saía, as pessoas exploraram aquele vídeo em que ele dizia que daria uma surra em Lula na defesa da família, né? Ele sabe disso, ele repete isso muitas vezes, que ele aprendeu com aquele gesto. Então, aparentemente aprendeu. Assim como Dilma veio aqui numa eleição, que parecia que o PT ia ganhar a prefeitura, e ela falou mal, jocosamente, da altura do ACM Neto, esse candidato pequenininho, etc. E no dia seguinte, o candidato do PT perdeu a eleição aqui. Então, cada um fica na sua, né, se respeita o próprio espaço, e todo mundo sabe, será Lula, né? Pouco provável que seja outro candidato. O PT ganhará para presidente, pode não ganhar para o governo, né? As pesquisas indicam que não, mas ganhará para presidente, e provavelmente as pessoas farão outras escolhas para outras funções. Professor, foi um prazer falar com o senhor novamente. Muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Um prazer, eu sempre gosto muito de falar com vocês. Eu conversei com o professor Wilson Gomes, ele é professor e pesquisador de comunicação política da Universidade Federal da Bahia. Ele fez para nós uma análise do cenário da disputa eleitoral. E essa e outras entrevistas estão disponíveis no hot site das eleições, no portal da Assembleia. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã, que é dia de resenha e você não pode perder.